Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa, de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Dessa vez eu não errei a data, não. Saúdo a todos com a paz do Senhor, pedindo a Deus que nos esclareça, que clareie a nossa mente para que a gente entenda tudo a respeito das coisas do reino de Deus, principalmente aquelas que nunca foram reveladas. E como Deus deu livre-arbítrio, deu liberdade para a gente pensar como quisermos, né? Principalmente a respeito dele, da sua grandiosidade, às vezes eu me pego pensando na grandiosidade de Deus, nas coisas lá de cima, né? Eu posso imaginar o seguinte: essas coisas que nunca foram reveladas, como é a convivência de Deus e seus anjos lá em cima, no lugar que eles moram, se é numa casa imensa, uma mansão enorme, você vive voando, deslizando no universo sobre um bloco de nuvens, o que seria impossível, não é? Impossível porque jamais eles viveriam dessa maneira. Mas nós temos o direito de pensar como vive Jeová, seu filho e os anjos lá em cima. Como é a convivência desse povo, desses anjos? Nós sabemos que o Senhor Jeová preparou uma cidade toda de ouro, cujo nome é Jerusalém Celestial, aonde vão entrar 1000 e poucos escolhidos aqui da terra, segundo que não se contaminaram com mulheres. Como vai ser essa convivência deles lá em cima, ninguém sabe. Só sabe que a cidade é de ouro, a Nova Jerusalém. E também ele vai fazer uma transformação aqui na terra, porque existirá um novo céu e uma nova terra. Agora, só que isso gera muita polêmica entre os humanos. Muitas pessoas ficam pensando de um jeito, outras pessoas ficam pensando de outro. Há sempre essa discórdia, né? Essa questão de opinião. Uns acham que é de uma maneira, outros acham que é de outra. Mas o certo é que esta cidade de ouro tem um rio. E todos nós sabemos de que maneira um rio é feito, se compõe um rio. É de água, não é verdade? Tem margens. E como a própria Bíblia diz, que esse rio passa pelo meio da cidade de ouro, na praça da cidade. E de um lado e de outro existem árvores que dão frutos, né? E que suas folhas servem para a cura das nações. Onde há cura, há doença. E isso deixa a cabeça da gente meio embaraçada, só pensando como será essa convivência, como será esta cidade e como serão seus habitantes lá dentro, como viverão. Se um dia Jesus disse para seus discípulos que iam para o Pai, e se fosse, iria preparar lugar para que, aonde ele estivesse, os discípulos também estariam, os apóstolos também estariam. Mas só que essa promessa ficou para nós também, aqueles que esperam a volta de Jesus e que têm certeza de que um dia ele vai voltar e de que iremos ser ressuscitados e ganharemos um corpo semelhante ao dele, segundo ele mesmo disse, um corpo que não é corrupto, né? Incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. E isso dar-se-á no dia do arrebatamento, que é tão constantemente aqui
discutido por os que não sabem muito e os que sabem demais, que se acham sábios aos seus próprios olhos, mas não têm a discernimento que um simples crente na palavra de Deus, um simples crente tem. Porque o simples crente, ele tem discernimento espiritual. Tem discernimento espiritual, é dado pelo próprio Jeová. Então ele tem essa certeza de que realmente essas coisas vão acontecer. Mas, na verdade, ninguém sabe exatamente como é a convivência dele lá em cima, né? A Bíblia fala que existe um trono no qual Jeová está sentado, e ao seu redor há anjos, arcanjos, querubins, sempre cantando glória, 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 dia e noite. Agora eu me pergunto e pergunto a vocês. Foi a vizinha me chamando, então eu dei uma pausa rápida e fui atendê-la. Mas vamos continuar a conversa, né? Então, como é essa convivência de Deus e seus anjos lá em cima? Eles estarão numa mansão enorme, né? Os anjos transitam normalmente para lá e para cá ou vivem eternamente ao redor do Criador, dando glória, 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 glória. Incansavelmente. Eu acredito que seja assim, que há um determinado momento, assim como nós aqui na Terra, nós escolhemos um dia apropriado para glorificarmos o nosso Deus em determinado templo, cada um na sua hora, no seu dia certo. Igualmente são os anjos. Evidentemente que eles não vão ficar dia e noite só dando glória, 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 sem fazer nada absolutamente, só isso. Tem os momentos, eu acredito, que tem um momento exato, um momento certo, a hora exata, de eles adorarem o Criador, de eles dar glória ao Criador da maneira celestial. Agora, dizer que vocês não se ficam confusos, não ficam confusos quando pensam na existência, no modo como eles vivem lá em cima. Eu não acredito nisso. Que vocês pensem diferente. Porque todos nós temos o direito de pensar, até de ver, de saber o tamanho que Deus é. Certa vez alguém disse, Deus é do tamanho que você queira que ele seja. E eu acredito. Eu tenho meu Deus pequeno, meu Deus médio, meu Deus grande e meu Deus gigantesco. É o Deus da minha cabeça. Mas não deixa de ser o Deus verdadeiro, o Pai do Senhor Jesus, o meu, o teu, o nosso Salvador. De modo algum. Então você tem o direito de pensar, assim como você tem o direito de pensar, de imaginar como é a convivência deles lá em cima. Cada um tem uma casa, cada um tem sua família, entendeu? Não estou dizendo que procriem, não. Mas um conjunto de elementos, de pessoas, de anjos, que convivem em determinados lugares. É verdade? Então, assim como nós aqui na Terra temos os nossos cômodos, a nossa casa, né, temos o direito de sair e vir a hora que quisermos, e os dias certos de adorarmos nos templos, nas igrejas, esses anjos também têm o dia certo para glorificar, dar glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. No livro de Ezequiel, a visão de Ezequiel é muito interessante, fantástica, entendeu? Terrível. Porque o modo como Deus apareceu em seu trono, em seu carro, trono, a Ezequiel, quando ele estava lá no rio, à beira do rio Quebar, é incrível. É uma aparição terrível. Nenhum homem ficaria de pé como realmente ele não ficou. Como ele mesmo descreve na Bíblia, que caiu por terra. Foi preciso que o anjo tocasse nele para que ele se levantasse.
para poder ouvir a mensagem do Criador. Ele descreveu aqueles seres, aqueles 4 seres, cada um com 4 cabeças. Um com a cabeça de águia, outro com a cabeça de touro, outro com a cabeça de homem e outro com a cabeça de leão. Quer dizer, cada ser tinha 6 asas, né? 2 projetavam-se para cima, 2 cobriam o corpo e 2 voavam. Imagine, diante de Ezequiel, um simples mortal vendo isso. E ele descreveu tudo corretamente como era. Mas só que a convivência dele lá em cima, a Bíblia não descreve. Fala-se de cidade de ouro, né? Fala-se de cidade de portas de pérolas, né? De anjos que tomam conta dessas portas. Falam até de dentro dela, mas não diz exatamente como é a convivência. Sabemos sim que um dia alguém vai entrar lá para morar, para viver eternamente. E que também o nosso Deus vai transformar esta terra que nós vivemos em uma nova terra e um novo céu. Agora, como será essa nova terra? Como será esse novo céu? Ninguém sabe ainda. Sabe-se que o mar não vai existir mais. Quer dizer, a extensão do mar, depois de seco, fica uma terra muito extensa, muito grande, capaz de acumular dezenas de milhares de pessoas, né? As que vão ressuscitar. Então, tudo isso fica um mistério na cabeça das pessoas, da gente, mas não é tão difícil de entender. Eu mesmo, da minha parte, sou muito pequeno para compreender isso. É por isso que, às vezes, eu gosto de discutir com crentes, com pessoas que sabem mais do que eu, que me dão explicações razoáveis, né? Explicações que eu acho coerentes e que, no fundo, combinam, coincidem com as minhas ideias, com o meu modo de pensar. Se eu penso dessa maneira, não estou errado. Eu só peço, meus irmãos, que vocês parem um pouco para pensar em tudo quanto eu falei aqui agora, né? E se vocês gostaram do conteúdo deste vídeo, não esqueçam, dê aquele like. Se possível, compartilhem. Passe adiante. E existe um sininho aí, que vocês quiserem receber notificações, é só ativar esse sininho e vocês receberão as notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Eu agradeço do fundo do coração. E me ajudem a compreender essa localização, não. Essa maneira de vida dos anjos e do Deus Todo-Poderoso lá em cima. Só sei que eu falei muito e talvez tenha dito pouca coisa, mas o pouco que eu disse é muito para quem entende. Que Deus te abençoe, meu irmão, hoje, amanhã e sempre.